Olá pessoal, nessa unidade 3 do nosso curso nós vamos falar sobre as licenças e afastamentos. Como a gente tem várias licenças, vários afastamentos e de forma geral são questões bem detalhadas, né? São várias normativas envolvidas, eu tive que optar por algumas e nesse caso eu optei, claro, pelas que eu trabalho, né, e que eu acho que a maioria dos servidores vão passar em algum momento, a maioria vai passar por essas licenças, essa licença ou afastamento. E existe, tem muita confusão, tem muitas questões, muitos detalhes que acabam passando batido, então por isso que eu optei por essas duas. Então vamos lá. A licença para capacitação, é importante que todo mundo entenda. Licença para capacitação é uma coisa, afastamento para pós-graduação estrito sensu é outra. A licença para capacitação é aquela licença que é concedida ao servidor a cada 5 anos de efetivo exercício para a realização de capacitação. Essa licença ela é concedida por até 3 meses. Então, vamos supor que o servidor queira tirar só 30 dias. Ele pode. Se quiser tirar só 40, ele pode também. Se quiser tirar 3 meses, pode também. Mas é assim, o servidor ele precisa ter 5 anos de efetivo exercício, precisa ter o quinquênio. Então, e como que funciona isso? Isso é uma questão que tem bastante dúvida. O servidor entrou, deu 5 anos, ele não tirou a licença por alguma razão. Aí, vai passando o tempo, ele liga lá pra gente e fala assim, olha, eu posso tirar? Até quando? É assim, o quinquênio, a licença para capacitação, você pode tirar referente ao quinquênio anterior até vencer o próximo. Então, assim, você não pode acumular duas. Então, deu 5 anos, aí você não tirou, foi indo. Você pode iniciar a sua licença até um dia antes de completar 10 anos. No dia que completa 10 anos, você perde o direito àqueles 5 anos iniciais. E você passa a ter direito a de 5 a 10 anos. Tá? Então, é importante tomar um cuidado para não chegar a esse momento de acumular, de completar o 10 anos, completar o 15 anos, porque você pode perder o anterior. Posso tirar antes de completar os 5 anos? Não, tem que ter um quinquênio completo. Outra coisa, tem gente que eventualmente vai perder mesmo, gente, porque assim, eu vou afastar para pós-graduação estrito sensu, que eu vou explicar mais para frente. Vocês vão ver que eu vou ter uma obrigação para cumprir depois, e talvez isso impacte no meu quinquênio, eu não vou conseguir tirar a licença de capacitação. Ou, por exemplo, eu quero afastar para pós-graduação estrito sensu. Eu posso tirar a licença de capacitação antes? Dependendo de quando você vai se afastar. Por quê? Você não pode ter se afastado para licença. Se você vai se afastar para mestrado ou doutorado, você não pode ter tirado a licença capacitação nos 2 anos anteriores. Então, se você tirou a licença capacitação, vai te impedir de afastar para pós-graduação. Então, às vezes você precisa fazer uma opção mesmo, tá? Mas se não é o caso, a cada quinquênio, a cada 5 anos, você pode tirar essa licença de 3 meses. Eu posso tirar licença para fazer qualquer curso? Não. Essa licença, ela precisa estar prevista no plano de desenvolvimento de pessoal, é o PDP. Então, você precisa chegar para a sua chefia e falar assim, olha, chefia, eu quero tirar uma licença capacitação no ano que vem para fazer um curso de capacitação em tal área. A sua chefia vai incluir o seu nome no plano plurianual, de acordo com os critérios de cada unidade, de acordo com a lista de prioridade de cada unidade. Vai incluir seu nome, vai incluir sua previsão. Eu quero fazer um curso de capacitação na área de gestão de pessoas. Tem que colocar lá, curso de capacitação na área de gestão de pessoas. Quando você for solicitar a sua licença, o curso que você vai fazer durante a licença tem que ser o de gestão de pessoas. Então, o que você fez a previsão no PDP tem que ser o que você vai tirar de licença de capacitação. Então, tem que estar previsto no PDP, tem que ter cumprido o quinquênio, tem que apresentar toda a documentação certinha e a carga horária das suas ações de capacitação, elas têm que ser iguais ou superior a 30 horas semanais. Então, eu posso tirar uma licença capacitação para fazer um curso que é toda segunda de manhã, 4 horas? Só?
Não pode. Por quê? Entende-se que essas 4 horas você pode fazer trabalhando. Você consegue adequar a sua jornada de trabalho para fazer. Então, só é permitido tirar licença capacitação quando tiver incompatibilidade de horário entre o seu curso que você vai fazer e o seu trabalho. E quando que isso acontece? O decreto 9991, que estabelece as questões normativas para licença capacitação, estabelece que quando for igual ou superior a 30 horas semanais. Tá? Como que calcula essas 30 horas semanais? Eu conto lá quantas semanas tem do período que eu vou fazer e coloco 30 horas cada semana? Não. Você vai pegar a carga horária total da ação. Então, você vai fazer um curso de 200 horas. Você vai pegar esse 200 horas dividido pelo número de dias que você vai tirar de licença. Então, você vai pegar 10 dias de licença, então 200 dividido por 10, vai dar 20. Vezes 7, que são 7 dias na semana. O cálculo, ele é feito dessa forma. Tem que dar 30 horas ou mais, tá? Então, fazendo dessa forma, deu 30 horas ou mais, o quê? Tá, cumpri todos os requisitos, fiz a previsão no PDP, solicitei com 60 dias de antecedência. Tem que solicitar com 60 dias de antecedência. Encaminhei para a Progesp, tudo certo. A Progesp fez parecer, aprovou, encaminhou para a reitoria, publicou a minha licença. Eu vou sair no dia que inicia minha licença, vou sair, vou fazer meus cursos, vou ficar afastada durante o período da licença, vou fazer meus cursos. Quando eu retornar, terminou a licença, eu retorno, eu tenho um prazo para entregar a minha prestação de contas. O que é a prestação de contas? O certificado do curso que você fez. Então, se você fez um curso que tem certificado, é certificado. Se você fez uma ação de pesquisa em alguma instituição, uma ação de desenvolvimento no formato de ação de pesquisa, uma declaração do orientador ou da universidade, papel timbrado, comprovando que você fez aquela ação. Então, precisa apresentar isso. Tem gente que termina a licença de capacitação, simplesmente volta a trabalhar e esquece. Aí a gente cobra, aí a pessoa fala assim, eu não sabia. Então, tem que prestar contas. Não é algo assim, não. Tanto a licença como o afastamento é um processo que precisa estar muito bem definido, porque afinal de contas você está recebendo salário e não trabalhando, está em capacitação. O processo de concessão, ele é todo detalhado na guia do servidor. Então, você vai solicitar na sua unidade, vai entregar uma série de documentos lá na sua unidade, a sua unidade vai analisar, vai emitir resolução ou instrução de serviço, encaminha para a gente da Progesp, a gente analisa e, em caso positivo, encaminha para a reitoria para publicação. Tá? Então, esse é o processo de licença e capacitação. O afastamento para pós-graduação em estrito sensu, ele tem algumas características similares. Por exemplo, é obrigatório estar no PDP, né? É obrigatório estar no plano Fleury, é obrigatório pedir com 60 dias de antecedência. O procedimento, ele é similar. O que diferencia o afastamento para pós-graduação em estrito sensu? É para realização de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mestrado até 24 meses, doutorado até 48 e pós-doutorado até 12 meses. Por que eu falo sempre até? Porque a gente recebe servidor que, por exemplo, o mestrado começou em março. Aí ele consegue pedir o afastamento dele e tudo mais a partir de maio. Aí ele quer colocar maio de 23 até maio de 25. Só que o programa dele termina em março de 25, porque começou em março de 23. Março de 23 até março de 25. Não pode estar afastado depois que finalizou o curso. O afastamento ele tem que ser até a data de término do curso. Então, o período de afastamento é até 24 meses para mestrado. Não significa que necessariamente você tem que tirar 24. Outra coisa, se o seu setor entender que não dá para tirar 24, não dá, gente. Não é direito adquirido. É uma organização do setor. Tem setores que tem poucos servidores e que não dá para tirar 24, porque se eu tirar 24 ou eu tirar 48, os meus colegas não vão poder afastar. Então, a gente precisa... E o afastamento da pós-graduação em estrito sensu, ele é uma construção coletiva, porque durante
em boa parte das universidades ainda a gente não tem esse tipo de afastamento para técnico. Na UFGD a gente tem, é possibilitado aos técnicos, então é um processo de construção coletiva. A gente precisa ter essa clareza, tá? Quando você pode afastar para pós-graduação estrito sensu? Você precisa estar estável, você precisa ter alguns requisitos, como o tempo no cargo, você precisa estar no mínimo, há 4 anos para doutorado, no cargo não, no serviço público no órgão, tá? Então tem umas exigências, tá? Uns requisitos que precisam ser cumpridos. Você precisa apresentar a documentação, precisa estar no PDP, como eu já falei. Outra coisa, com relação a que eu falei da licença capacitação, por exemplo. Os afastamentos, quando você vai pegar um afastamento para pós-graduação estrito sensu, no caso de mestrado, doutorado, você não pode ter se afastado nos últimos 2 anos para pós-graduação estrito sensu ou para licença capacitação, tá? No caso de pós-doutorado, ele não vincula a licença capacitação. Então, no caso do pós-doutorado, você pode tirar a licença capacitação, aguardar 60 dias e tirar o afastamento, tá? Outra coisa, por exemplo, eu estou afastada, isso aqui é uma informação importante, eu estou afastada, fiquei gestante, vou tirar a licença maternidade. Durante o período da licença maternidade, o seu afastamento é suspenso. Como que faz isso? Precisa solicitar a suspensão na Progesp a partir da data do início da licença maternidade. Licença maternidade, licença adotante, licença gestante. Licença saúde longa também você pode solicitar a interrupção, né, a suspensão do afastamento, mas tudo isso tem que ser solicitado à Progesp. Com relação tanto à licença capacitação como ao afastamento estrito sensu, finalizei antes, eu preciso solicitar a interrupção, sob pena de devolução ao erário. Se eu defendi meu afastamento, vai até dezembro, e eu defendi a minha tese em junho, eu tenho 30 dias da defesa para retornar. Se eu não retornar, eu vou ter que devolver esses dias que eu não retornei. Tá? Então, se terminar antes, tem que solicitar a interrupção. Da mesma forma, precisa prestar contas, tem o prazo de prestação de contas. O processo de concessão ele é muito similar ao processo de licença capacitação e da mesma forma está todo detalhadinho lá na guia do servidor. Eu poderia ficar aqui falando 2 horas para vocês sobre afastamentos, licenças, principais dúvidas, os principais erros que acontecem, tudo isso, mas como o nosso tempo é limitado, a gente não pode se estender muito e até porque quando vocês forem solicitar, talvez vocês não vão lembrar de tudo isso ou algum procedimento tenha mudado, então eu sempre convido vocês a olharem a guia do servidor, que lá sempre vai estar tudo atualizado sobre a forma de procedimento atual, as normativas atuais, ok? Bom, gente, é isso. Eu trouxe aqui para vocês essa licença e esse afastamento, mas como eu falei, tem uma infinidade de outros no material. Leiam o material, assistam os vídeos. Eu coloquei um vídeo bem interessante para vocês assistirem. E caso vocês tenham dúvidas, a equipe da Progesp sempre está à disposição de vocês. Tá? Um abraço.